Olá, a gente está aqui nesse momento para assistir um debate com o Valton Miranda, que é um médico psicanalista, um militante socialista. E esse evento é um evento que foi puxado e organizado por um coletivo de militantes, de companheiros e companheiras que desejam fazer uma resistência ativa à situação em que nos encontramos, mas para isso a gente entende que nós precisamos conhecer um pouquinho a realidade, entender o que significa esse governo Bolsonaro dentro de todas as suas dimensões. E ao fazer o debate com o Valton Miranda, tratando de uma análise psicanalítica de seu governo e de seus apoiadores, nós vamos poder compreender como se organiza e como ele está estruturado para que a gente possa fazer o nosso trabalho de resistência. O Valton Miranda, ele costuma dizer que sem uma teoria a gente não consegue ter uma prática, uma praxe que seja realmente libertadora e transformadora. É isso que a gente irá ver aqui hoje com esse debate. A gente tem a convicção de que precisamos a cada dia encontrar formas de fazer a luta e de juntar pessoas, criar laços para, dentro da ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, a gente possa estar transformando a realidade e nos fortalecendo para as diversas lutas que nós devemos travar. A luta contra a reforma da Previdência, a luta pela libertação do companheiro Lula, que é algo que é fundamental e está dentro da nossa tarefa hoje, que é denunciar todo dia esse absurdo que é a prisão do Lula, que querem calar a voz desse grande líder do povo brasileiro. Então nós estamos aqui com esse processo e eu creio que nós vamos todos aproveitar bastante esse momento e esses ensinamentos que o médico Valton Miranda traz para a gente hoje. Então, muito obrigado e vamos ao debate. Analítica, a teoria do inconsciente. Eu queria situar alguns pontos. Penso que nós estamos vivendo no mundo todo um avanço do pensamento conservador de direita. Esse avanço corresponde, naturalmente, a um descenso do pensamento progressista de esquerda. Essa situação chega a certos pontos muito altos na Hungria, na Polônia e agora no Brasil. Os Estados Unidos têm uma situação curiosa e mais específica, porque, embora o background seja macartista e de direitista, o sistema de pesos e contrapesos da sociedade americana segura a doentia mente paranoica do Trump. Quer dizer, ele apenas manifesta mais claramente essa paranoia no muro. O muro é um instrumento da paranoia. Quer dizer, passar um muro é o que os paranoicos fazem. Aliás, os muros não são de hoje. E essa minha crítica não se dirige simplesmente ao extremismo do mercado capitalista. Nós
já apoiamos muros anteriores. Com a minha crítica desde sempre, desde quando voltei de Moscou. Quando dizia que, independentemente de todas as grandes façanhas do Stalin, ele era um paranoico e, portanto, em um determinado momento, ele se tornou um tirano paranoico. Certos setores da esquerda não gostam de ouvir isso. Mas é preciso dizer, a verdade não pode ficar de fora dessa compreensão. Nós temos que trabalhar em cima da busca da verdade. Eu creio que, nesse sentido, o que nós estamos vivendo no Brasil é um avanço desse processo com apoio internacional. Naturalmente, né, esse apoio se faz a partir da ideia do golpe. O golpe que está agora, que foi dado agora em 2016, é uma continuação do golpe militar de 64. Agora, de uma forma muito mais competente. Não pensemos que as loucuras, as idiotices que se apresentam, elas sejam algo fora do contexto de um sistema, de uma produção planejada. Ou seja, que existem formas de loucura organizadas. Então, nós temos que ter uma compreensão disso muito clara. O Brasil, a direita pretendia eleger alguém mais centrado para conduzir este processo. Seria o Alckmin. Não conseguiram porque ele é mesmo um picolé de chuchu. E dizer, bom, já que não tem, tu vai tu mesmo. E embarcaram com essa figura grotesca que nós estamos vendo na presidência. Mas essa figura grotesca, nós precisamos examiná-la com seriedade. Essa figura grotesca tem certas qualidades que não podem ser simplesmente desconhecidas. O primeiro ponto que devemos colocar é que, dentro desse contexto, que nós podemos chamar de um governo de extrema-direita, né, o Bolsonaro é um elemento chave para a construção do processo. Essa construção é muito bem pensada, muito bem planejada, desde há muito tempo, contou com apoio internacional de pensadores e intelectuais competentes. De um modo geral, a gente tende a ridicularizar esse Olavo de Carvalho. Mas o que ele está colocando é uma coisa muito característica das tiranias. Ou seja, a destruição da cultura, da pensabilidade. Ou seja, é preciso destruir a pensabilidade produzida nos ambientes onde o pensar é produzido, a universidade e outros ambientes. É uma espécie de movimento contracultural. A ideia de marxismo cultural é algo bem pensado. Não é à toa que isso veio. Claro que o idiota do Bolsonaro não sabe disso, mas os que estão por trás dele sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem muito bem que é preciso destruir o pensar, a teoria. Por quê? Porque destruir a teoria é destruir a praxis. Sem teoria não há praxis. Não há praxis consequente. A praxis só se torna consequente na medida em que tem uma teoria que a respalde.
essa teoria precisa ser bem claramente estabelecida. Na verdade, eles planejaram tudo bem. O que eles não contavam é que os atores com os quais eles iam trabalhar seriam tão idiotas. Quer dizer, eles não contavam com isso. Mas isso foi bom para nós. Ainda bem que eles são idiotas. Ainda bem, mas mesmo assim, eles executam o caminhar desse processo político dentro de um contexto que tem a ver com um momento de luta entre classes, um momento de luta também econômica, onde é preciso fazer com que, né, os setores todos funcionem conjuntamente, judiciário, militar, Congresso, todos funcionem conjuntamente. Eles não estão conseguindo isso porque eles são tão malucos que se desentendem e começam a brigar entre eles. Mas se tivessem indivíduos qualificados e competentes, seria muito pior para nós. Quer dizer, e ainda bem que eles são desclassificados e incompetentes, na grande maioria, né? A partir dessa figura tosca que é o Jair Bolsonaro. Mas é preciso que a gente diga o seguinte: a teoria política coloca a questão no plano político, naturalmente, da luta política, e é natural. E vem um psicanalista e diz, mas é preciso pensar o que subjaz abaixo da superfície da água, ou seja, o inconsciente. A teoria do inconsciente individual e coletivo. Porque essa coisa está sendo tocada, estimulando a dinâmica inconsciente. Isso não foi feito à toa. Essa estimulação de processos grupais coletivos inconscientes não é feito à toa. Isso é feito de modo planejado e com gente que sabe como manipular esses processos. Então, na medida que você tem essa situação, nós vamos lembrar um pouco o grande construtor e o mestre fundador da psicanálise, Sigmund Freud. Vamos lembrar que em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, Freud já nos diz que os grupos, os coletivos, as massas, procuram um líder, precisam de um líder. Esse líder é um líder ao qual elas prestam obediência. Esse líder, de um modo geral, deve ter autoridade de comando, de autoridade moral para conduzir o coletivo. O Freud nos diz que o grupo, o coletivo, se identifica narcisicamente com este líder. Este líder é alguém com quem aquele grupo se identifica. Há uma mobilização do inconsciente coletivo, no qual repousam elementos muito complicados, complexos, que são, né, mobilizados para que o líder conduza o processo. Felizmente, para nós, o líder é um imbecil, né? Quer dizer, mas não tão imbecil a ponto de não compreender algumas questões fundamentais. É importante entender que o líder se torna uma necessidade do coletivo. E se a classe média brasileira, ou um setor da classe média brasileira, elegeu esse líder, é difícil para ela se despregar dele, porque ela está identificada narcisicamente com essa figura. A figura, como diz Adorno,
pensador alemão, um trabalho que vocês podem encontrar no site da Boitempo, né, diz o seguinte, que esse líder não precisa ser nenhuma inteligência brilhante. Basta que ele tenha algumas qualidades. Só que esse idiota, até essas qualidades necessárias, ele não tem. Quer dizer, essa questão aí é básica, porque é nesse entroncamento que nós vamos ver o quê? A questão que o Freud já coloca da sugestionabilidade e da a capacidade hipnótica que o líder deve exercer sobre o grupo. Esse atrelamento é um processo inconsciente. E numa sociedade escravocrata como a nossa, o inconsciente escravista é também mobilizado. O indivíduo comum, o classe média bobão, né, ele não sabe que está sendo mobilizado no seu inconsciente. Isso a mídia convencional vem fazendo durante 10 anos. Vem fazendo esse trabalho de mobilização do inconsciente. Por quê? Porque há uma desqualificação da linguagem, como diz o Adorno. A linguagem, a lógica da linguagem, ela se perde e é substituída por um discurso imagético, ideogramático. Isto. Basta isso. Escolhe-se, como nos grupos, um rival, um inimigo. Isso, naturalmente, já vem de outros pensadores. Maquiavel já colocava essa questão. O inimigo é absolutamente necessário para que a coesão do grupo, do outro grupo, se faça. Esse processo se dá dentro de uma estrutura narcísica, ou seja, nós somos melhores e mais capazes do que aquele outro. Aquele outro, o outro grupo, é o PT. Esse é o escolhido não só como bode expiatório, mas como inimigo fundamental. É preciso destruí-lo. Tem um livro maravilhoso do Christian Ingrao, Crer e Destruir, que se refere ao modo como o nazifascismo constituiu a liderança hitlerista e a massa de manobra que se tornou a maioria da sociedade alemã dos anos 30, 40. Então, nesse sentido, nós vamos ver exatamente surgir isso, né? O Hitler ou o Mussolini eram líderes competentes. Não eram Bolsonaro da vida. Eram líderes competentes da perspectiva da direita que eles representavam. E aí vem toda uma construção que é necessário que nós compreendamos muito bem. Quando se mobiliza o inconsciente, se mobilizam também componentes destrutivos do inconsciente, que repousam em cada um de nós. Cada um de nós tem impulsos assassinos. Cada um de nós tem impulsos tirânicos. E cada um de nós tem a fantasia do ídolo. Quer dizer, cada um de nós tem esses elementos ali no nosso inconsciente. E eles são mobilizados a partir dessa estrutura midiática que hoje é muito mais competente do que nos tempos do hitlerismo e do fascismo, porque contam com o algoritmo e a robótica dos sistemas de comunicação, que são estruturas que trabalham na superfície. E se o grupo, conscientemente, quando se agrupa em torno do líder, ele já é não pensante, com essas estruturas, eles se tornam ainda incapazes de pensar. Então, não se irritem muito se o idiota do seu vizinho continua apoiando o Bolsonaro. Coitado, ele não sabe.
ele não sabe que ele funciona dentro desse sistema. Aliás, mas não tem só esse tipo de bobo. Tem também aquele que sabe o que está fazendo. Ele tem também o que sabe. Então, nós temos que ter essa compreensão de que os grupos funcionam de determinadas maneiras. Por exemplo, o grupo militar, o grupo da igreja, e esse processo, como nos mostra Ingrao, é crer e destruir. Crer é preciso que tenha uma crença. E é muito útil fazer uma associação, por exemplo, só para exemplificar, da bancada da bala, do boi e da Bíblia. É muito útil, porque a crença, ela torna o indivíduo fanaticamente defensor do absurdo. O absurdo, para o crente, não existe. Eu não sei quem foi o filósofo que disse que me ajudem os da filosofia. Cria absurdum. Creio porque é absurdo. Creio no idiota do Bolsonaro porque ele é idiota, despreparado, imbecil, mas eu creio que ele vai renovar o Brasil, vai mudar tudo, etc. e tal, né? Quer dizer, portanto, eu preciso crer. Eu preciso ser um evangélico bem educado. Não tenho nada contra os evangélicos no sentido amplo. Eu estou falando em tese, estou falando como é que isto funciona. Esse processo tem a ver com toda essa dinâmica entrelaçada. E esse processo é complexo. E não é uma coisa para se dizer assim, eles estão simplesmente loucos. Não é isso. Por exemplo, o Adorno fala que o líder desses tipos de grupo fascista, ele faz ao mesmo tempo King Kong e barbeiro de Sevilha. Ou melhor, barbeiro de subúrbio. Sevilha é uma coisa maravilhosa. E barbeiro de subúrbio. Por quê? Porque ele faz o King Kong, que é o todo-poderoso, violento, mas ele também é o indivíduo comum. Por isso é que o Bolsonaro, que foi ensinado pelo Olavo de Carvalho, ele não aprendeu a lição direito, né? Que ele diz assim, olha, anda de chinela de vez em quando, anda de bermudão. Só que ele não esperava. Olavo de Carvalho não esperava que, diante daquela manifestação popular no Carnaval, e eu vou falar essas palavras com a compreensão de vocês, não no sentido de chocá-los com a obscenidade, mas de compreender isso de uma perspectiva psicanalítica, quando, no Carnaval, o Brasil inteiro mandou o Bolsonaro tomar no cu. Né? O que ele respondeu? Ele respondeu da maneira mais estúpida que se pode imaginar. Ele respondeu com um vídeo no qual dois atores pornôs argentinos, um metia o dedo no ânus e o outro urinava sobre a cabeça do primeiro. Aquilo ali é ele. Ele é que está metendo o dedo no e urinando sobre. Ficou claro, ele desvelou a própria personalidade. O Olavo de Carvalho deve ter arrancado os cabelos lá na Virgínia, onde aquele maluco imaginou que podia fazer, através do seu visionarismo, essa contracultura e instalar no Brasil esses sistemas contraculturais. Só que eles não esperavam que no Brasil já existisse um ambiente forte de defesa da democracia e de defesa da civilização. Porque o que eles querem é destruir o processo civilizador. Não tenho dúvidas de que eles querem isso. Naturalmente, com a subordinação completa à geopolítica norte-americana. E se não precisamos mais de tecnologia espacial, não precisamos mais, entrega a base de Alcântara, porque tudo já está pronto nos Estados Unidos. Tudo já está pronto lá. Não precisamos mais de universidade, porque nós vamos obter todo o nosso saber e conhecimento através do que já está posto nas universidades americanas. Então, vamos destruir as universidades.
O nazifascismo não fez exatamente assim. Os oficiais da SS eram competentíssimos, culturalmente. Tinham cultura, conhecimento, saber em várias áreas, da visão universal. Então, aqui, eles não têm. E isso também é outra coisa altamente favorável para nós. Porque eles pegam e botam e colocam no Ministério da Educação um maluco que cria a maior confusão no Ministério da Educação. Botam a Damares, aquela outra maluca, para dizer que todo menino tem que andar de azul e toda menina tem que andar de rosa. Quer dizer, aí começa a entrar no ridículo e começa uma pulpo internacional. E ainda por cima o Bolsonaro vai ao Washington para lamber as botas, o sapato do Trump, né? Então, todo esse processo tem a ver com isso. Agora, tem outros elementos que nós precisamos entender. O inconsciente tem a ver com processos que são mobilizados não só de liderança, porque a questão da liderança, ela tem uma qualidade específica. Você não constrói um mito no ar. Você não constrói. Essa história de chamar o Bolsonaro de mito não foi à toa. Isso tem a ver com contrapor um mito simbólico, que é o Lula, a um mito do Bolsonaro. O Bolsonaro seria uma contraposição, uma contrafação do mito Lula. Só que não é possível construir uma mitologia com o idiota. Quer dizer, e contrapondo essa mitologia a um gênio político. Quer dizer, essa questão, eles não se deram conta que não podiam construir um mito com um imbecil. Quer dizer, mas o Bolsonaro bem que tenta. Ele faz direitinho, ele bota o dedo da arma, não sei o quê, anda de chinelo, recebe embaixador de chinelo, quer dizer, faz esse jogo do barbeiro de subúrbio, mas faz também o jogo do poderoso, do King Kong, e do violento e do agressivo. E todo o sistema com ele, o sistema militar, o sistema judiciário, né, o sistema congressual. Só que as contradições aparecem, as fraturas aparecem. E por baixo disso, no inconsciente grupal, nós temos processos de acasalamento, ou seja, o nascimento do herói, o sistema da tirania precisa do herói. O Hegel já dizia isso, Maquiavel já dizia isso, ou seja, o herói, o ídolo, ele precisa ser criado. Aí você tenta criar um ídolo em torno dessa figura medíocre do Moro. Isso é pensado. Criar um ídolo é algo mais fácil com os elementos algorítmicos da atualidade. Só que o Moro também é um medíocre. Ele não tem a compreensão, visão de mundo global. Ele é limitado, como todos aqueles moleques lá de Curitiba. Quer dizer, aquela molecada que se formou em Maringá, eles são absolutamente despreparados para compreender o direito como tal. O direito no seu sentido filosófico. Eles podem entender essas regrinhas bestas que se tem no vade-mecum dos cursos de direito, mas não compreendem a filosofia do direito. Então, eles quiseram fazer essa idolatria desse outro, atrelado ao Bolsonaro. Só que também o Moro não esperava que o Bolsonaro fosse tão maluco. Então, esse processo todo está dentro do contexto onde, igualmente, os militares se surpreenderam.
Porque a corporação militar tem certas características específicas. Por exemplo, eles constroem mitos de unidade e constroem aquilo que é natural. Todos devemos reverenciar a bandeira, reverenciar a nação, mas eles constroem um fetiche. São elementos fetichistas e magicizados. Por isso é que eles queriam botar as crianças nas escolas para cantarem o hino nacional e levantar a bandeira todo dia, se transformar a compreensão da bandeira como semióforo importante, mas tornar a bandeira um fetiche. Só que não estão conseguindo. Não estão conseguindo porque os atores, como eu disse no começo, são demasiadamente incompetentes para desenvolver uma compreensão tão complexa como é essa da raciologia, ou seja, do racismo, atrelado ao fanatismo religioso e atrelado a uma dinâmica de não pensabilidade, de destruição do pensamento. Ou seja, a capacidade de pensar, o desenvolvimento do pensamento tem que ser parado. Uma reunião como essas é muito ruim para eles. Um médico ontem, ou há 2 dias atrás, me disse, Valton, um colega médico, coxinha, daí desse coisa de Bolsonaro, disse, rapaz, o Valton faz um mal danado para o país. Aí o outro colega disse assim, ele faz um mal porque ele é capaz de pensar e vocês, e as pessoas que estão em torno dele, querem pensar junto. É isso. É esse o mal. 10 minutos. O Herbert está dizendo aqui que meu tempo é limitado. Fazendo a gente pensar muito. Não, tá bom. Não, tem que ter mesmo. Tem que ter um tempo. Não, eu gosto de trabalhar com um tempo definido mesmo. Bom, bem. Aí, mas vocês estão compreendendo o que eu estou expondo? Está tudo ok? O Valton está fazendo todo mundo pensar demais aqui. Bom, então vamos lá, continuando, né? Então, nesse sentido, quer dizer, quando o narcisismo grupal acontece de uma forma intensa, fortíssima, nós temos aquilo que aconteceu na Bósnia-Herzegovina, quando bósnios, sérvios e bósnios entraram numa luta feroz. Eles são da mesma etnia, da mesma cultura, têm a mesma religião. E o que aconteceu? Eles entraram numa luta terrível. Um psicanalista de extração lacaniana, mas que não ficou muito na igreja, só na igrejofílico, que eu disse que as teorias têm uma capacidade danada de se transformar em igreja, né? Quer dizer, o Djatkin, Gilberto Djatkin, ele escreveu um trabalho chamado A Gravata Croata. Sabe o que os croatas faziam com os seus inimigos construídos durante a guerra? Os croatas pregavam numa porta, com aqueles pregos bem grandes, pé e mão, pregavam, e faziam um buraco aqui na traqueia, e puxavam a língua por aqui. E ficavam rindo e brincando e dizendo que... Porque como os croatas... se diz que os croatas inventaram essa gravata que nós usamos. Está aí, você é a gravata croata, né? Quer dizer, isso é uma sociedade dividida. Essa divisão, ela é pensada. Essa divisão, ela é pensada como instrumento para poder tocar o processo político. A divisão que corresponde a uma divisão na mente e no grupo social. Então você tem de um lado os adeptos ou defensores
desse processo de extrema-direita, e do outro lado, a esquerda, que teimosamente se aferra a achar que nós não podemos permanecer no narcisismo. Narcisismo é uma coisa individualista, é uma coisa de egocentrada, de egoísmo intenso para a maioria de vocês que não dominam a teoria psicanalítica. É preciso sair do narcisismo para o socialismo. Na teoria psicanalítica, se bota um tracinho para não dizer que é a teoria política. Quer dizer, ninguém que não resolva isso, não saia do narcisismo particular e entre no socialismo, que saia do egoísmo econômico de base e passe para a dimensão ético-política, ninguém que não consiga isso consegue também resolver nós chamamos a triangulação edipiana. A minha relação com meu pai, com minha mãe, um dia precisa ser resolvida para que eu me autonomize e funcione na comunidade como uma pessoa independente. Esse processo também é obstaculizado e temos, então, uma divisão interna na mente. Essa divisão interna da mente é muito comum nos paranoicos. E agora eu vou entrar na questão que é o narcisismo, ou seja, essa estrutura narcísica individualista e autocentrada. Essa figura, ela é muito comum, esse narcisismo, nos paranoicos. Os paranoicos são indivíduos que precisam do inimigo. Os paranoicos são indivíduos que precisam construir na mente deles não só um inimigo, um perseguidor, e os paranoicos têm uma peculiaridade muito importante. Eles falam diretamente com Deus. É muito interessante, né? Deus acima de tudo. Eles são privilegiados, como os calvinistas e os pentecostalistas de antigamente. Quer dizer, eles falam diretamente com Deus, eles têm esse privilégio. Não é? Então, eles têm um Deus superior, como no caso do juiz de Dresden, é um Deus superior, que é Hormuz, e um Deus inferior, que é Arimã. O Deus superior é o Deus dos brancos de olho azul. Ou seja, o branco é, para eles, superior cognitivo e moralmente. Então, e o Deus inferior, Arimã, é o Deus dos nós, os abestados. Né? Esse é o nosso, é o Deus dos idiotas como nós. Que para eles, nós todos somos absolutamente bobos e idiotas. Porque há uma conjunção da paranoia com a visão raciológica, a visão do direito às avessas, né, que vai se estabelecendo. Porque o direito passa a ser o lawfare, ou seja, o uso do direito para a obtenção de determinados fins políticos. Eles não se consideram fazendo uma coisa errada. Eles acham que têm o direito de utilizar a justiça com o objetivo moral de prender o maior líder popular do Brasil e talvez da América Latina e o mais reconhecido no mundo inteiro. Eles acham que têm esse direito. Eles acreditam nisso. Eles acreditam, inclusive, que devem matar o Lula, o filho do Lula, a mulher do Lula, todo mundo. E, quem sabe, a nós outros aqui também. Quer dizer, então, se isso se desenvolver nesse rumo, eles vão, certamente, tentar tornar isso efetivo. Efetivar isso. Agora, vamos caminhando aqui para compreender uma outra coisa. Quando se eu falo de paranoia, Freud fez uma leitura da paranoia, que era uma leitura de que o paranoico era um homossexual, e a paranoia era uma defesa contra a homossexualidade. Na verdade, não é bem assim.
É verdade que tem alguns paranoicos, como tem outras criaturas com outras patologias que são homossexuais, né? Mas aí o grande gênio de Freud não completou a questão, que é a seguinte: nem toda paranoia é uma defesa contra a homossexualidade. A paranoia pode ser, e aí vem uma teorização do Elias Canetti, que diz que a paranoia é uma doença do poder. Então, ou seja, que o poder tem uma tendência a desenvolver estruturas paranoicas. Então, há um atrelamento dos sistemas inconscientes da paranoia aos processos de poder no Brasil atual. Ou seja, o poder e a paranoia, a soberania e a religião, todos de mãos dadas para salvar através da construção do ídolo. Só que os ídolos não estão sendo muito adequados, nem eles conseguem construir um mito. Se eles conseguissem, nós estávamos fritos. Que eles tivessem conseguido, mas não estão, para nossa felicidade, não estão conseguindo fazer isso. Então, vejam bem, a questão aí é essa, que vai desembocar, né, num outro ponto, que é a seguinte: o que é mobilizado é a fantasia do ídolo. Por isso é que aquele juiz lá do Rio de Janeiro, como é Bretas, ele aparece mostrando os músculos. Ele quer mostrar que ele é poderoso, forte, fortão, né? Tal, não sei o quê, machão, tal. Todos são muito, muito poderosos e tal, etc., né? Quer dizer, aliás, eu tenho um trabalho que eu vou apresentar agora no Congresso de Belo Horizonte, Congresso Brasileiro de Psicanálise, que é Fundamentos Psicanalíticos do Autoritarismo Judiciário, que é exatamente uma leitura, é uma leitura de O Processo de Franz Kafka. Quer dizer, então nós vamos afunilando aqui para chegar ao fim e dizendo o seguinte: olha, o que é mobilizado é o que nós psicanalistas chamamos a pulsão de morte. A pulsão de morte é a destruição, é destruir o inimigo. Se mobiliza a pulsão de morte. Por quê? Porque a pulsão do amor, nesse momento, ela se desatrela, se desvincula da outra. Para nós sobrevivermos, nós precisamos das duas. Nós precisamos de agressividade para poder sobreviver. Então, nós precisamos de agressividade para poder sobreviver. Então, a pulsão de morte fica desatrelada da vida emocional amorosa. Se nós precisamos do amor para sobreviver, o amor passa a ser secundário. Por isso é que matar, mostrar a arma, a ideia de armar, torna-se fundamental para se juntar à ideia de pulsão de morte. A ideia e isso vai no interior, na intimidade do indivíduo, do ser humano, que acha que realmente ele tem que andar armado. E aí vem a ideia de um juiz que diz assim: não, vamos tornar isso juridicamente certo. Aí faz 14 pontos, não sei de quê, puta que pariu, não sei de quê. Aí diz que vai fazer esse besterol dele, vai mandar para o Congresso, 14 pontos, sei o que, é uma autorização para matar. Como é uma autorização para matar, de outro modo, a reforma da Previdência? Ambas são autorizações para matar o conjunto da população que não nos interessa. Essa população, mulheres, pobres, negros, homossexuais, essa bicharada toda, esse povo aí não nos interessa. Só nos interessa aquele grupinho lá da Paulista, da Avenida Paulista, aqueles imbecis da Avenida Paulista. Só nos interessa esse grupo aí, porque ele é que pode mandar. Só pode mandar, só pode comandar, porque eles é que são moral e cognitivamente competentes para comandar. Então, a pulsão de morte passa a ser acionada inconscientemente para dar suporte aos processos políticos de extrema-direita.
E aí nós vemos, finalmente, né, que essa questão está no escopo do que nós vivemos atualmente. Nós vivemos atualmente uma situação trágica. É uma tragédia o que está acontecendo no Brasil. É uma tragédia de grandes proporções. E é preciso que lutemos com todas as nossas energias para denunciar e mostrar nas ruas, não simplesmente aqui, na academia, mas também na academia, mas por toda parte, nós tenhamos condições de mostrar a dimensão desta loucura, que é exatamente essa dimensão mortífera, destrutiva, que está em curso e tem esses apoiamentos todos. Nós não devemos nos enganar. Isso tem o apoio da corporação militar, não digo todos os militares, nem quero demonizar os militares, nem quero demonizar o judiciário como um todo, mas quero dizer que eles são suscetíveis, em grande parte, a essas ideias absurdas e estão envolvidos por essas visões absurdas. Por isso é que o Bolsonaro fez aquilo de convocar, como para amanhã, uma comemoração da ditadura. Eu acho que ele não fez aquilo por atrapalhação, não, fez deliberadamente. E voltou atrás para não incorrer em crime de responsabilidade, só que ele já incorreu. Eu acho que isso aí foi uma determinação que veio não só dele, como de outros. Então, nós não devemos, de modo algum, nos enganar. O Bolsonaro é despreparado, o Bolsonaro é meio amalucado, mas o Bolsonaro tem o mínimo de inteligência para lidar com essas coisas, pelo menos com o que mandam que ele faça. Eu fico por aqui dizendo para vocês, muito obrigado por terem me escutado por tanto tempo. E aí, vocês gostaram desse evento? Acho que foi assim maravilhoso, né? Primeiro pela quantidade de companheiras e companheiras que atenderam ao nosso chamado, que vieram ao auditório da DUFSE para ouvir o companheiro Valton. Intervenções qualificadas, posicionamentos que apenas abrilhantaram e complementaram o que o Valton Miranda trouxe para nós. Estamos todos de parabéns, vamos continuar nessa mesma trajetória. O coletivo amanhã, há de ser outro dia, irá realizar outros debates, né, trazendo outros elementos para nos fortalecer e fazer com que a gente construa essa resistência ativa. Vamos compartilhar, se você gostou, se você tem algum ponto, faça os seus comentários e compartilhe com seus amigos, porque nós estamos trabalhando em prol de um amanhã novo, um amanhã que a gente vai transformar esse país e devolvê-lo aos seus verdadeiros donos, que são os trabalhadores e as trabalhadoras de nosso país. Muito obrigado.